Abandono não quer dizer que o pai abandonou. Abandono até quando, sabe, quando ia pra escolinha e você ficava sozinha lá na escolinha e você sentiu que o pai às vezes não tinha, a mãe não tinha. Quando eu falo pais, ou é pai ou é mãe, tá, gente? Ou quando você às vezes ficou até no hospital e nesse hospital você teve que ficar sozinha. Ou até mesmo quando você ficava lá no seu bercinho e você chorava por algum tempo. Chorava ali sozinha, que queria a mãe, que queria o pai, ou que queria alguém, e a mãe estava trabalhando, ou limpando a casa, ou fazendo alguma coisa, e não podia pegar você. Aí a criança entende isso como abandono. Mas isso às vezes não aconteceu uma vez. Se aconteceu uma vez, eu não vou ter isso. Isso acontece se aconteceu muitas vezes. Então, uma vez não vai fazer nada. Mas quantas vezes que isso aconteceu? Eu tô dando um exemplo do abandono, né? Então, quantas vezes que isso aconteceu na sua família? Vamos dizer que você às vezes ficou num hospital e não ficou só 1 ou 2 dias, mas você ficou às vezes 15, 20, 30 dias ou até mais, dependendo do caso, né? Ou você ia todo dia lá na creche, até você se acostumar, você chorava e entendia que aquilo era um abandono. Ou perdeu o pai ou perdeu a mãe também, entendeu? Ou mesmo um filho também que foi próprio desprezado, né? Porque essa mãe não sabia como suprir essas necessidades e ela acabou dando esse filho também. Então, todos esses casos, ele vai tendo como um abandono. E essa criança, ela cresce com esse abandono. Ela cresce em mente que ela está sendo abandonada. E o que eu vou acontecer na minha fase adulta? Eu vou ter gatilhos. Toda vez que aciona esses gatilhos, a minha criança, ela entra em pânico. É como se fosse ela estivesse gritando ali do meu lado ali. Eu me dei conta disso com a minha filha. Achava que tinha que dar tudo e que eu não tive, inclusive, o amor. Ai, exatamente. Mas hoje você já vê isso, né? E só de você ver isso, Márcia, isso já praticamente você já quebra, você já rompe aquilo que aconteceu já com a sua filha. Quando nós olhamos, né, a gente já tem a consciência. E quando eu tenho a consciência, eu já estou passando a transformação, eu já estou passando a cura, que é aquilo que eu tenho que passar, o meu entendimento já, né? E isso acontece muito, porque às vezes a gente fala assim, o que eu não tive, eu quero dar pro meu filho. Mas às vezes a gente acaba dando demais e o filho, em excesso, ele sente o desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio, ele vai sentir forte esse desequilíbrio, né? Aí vamos dizer que toda vez vai acionar um gatilho ali do abandono. Esse gatilho do abandono pode ser que você vem sofrendo por quê? Até mesmo num relacionamento. Vamos dizer que você entra num relacionamento e às vezes esse relacionamento até é um pouco tóxico. Mas quando aciona o seu medo de ficar sozinha, o seu medo de ser abandonada, você até mesmo aceita estar nesse relacionamento. E aceita até outras pessoas também. Mas por medo, você acaba sempre com medo de ficar sozinha, de ser abandonada, você acaba sempre sofrendo. Sofrendo é dizendo sempre sim. E até mesmo no trabalho. Passando por dificuldades até mesmo ali com o chefe no trabalho, com amigos. Às vezes você não queria estar passando por aquilo, mas você fala assim, puxa, se eu ficar desempregado, para onde que eu vou? O que que eu vou fazer? Eu vou ficar sozinha? Então, quando sona esse gatilho, é o gatilho ainda da criança. Porque a criança com 1 ano, ela é a criança de 1 e 1 ano. A criança com 2 anos, ela é a mesma criança com 1 ou 2 anos. Com 3 a mesma coisa, com 4 a mesma coisa. Mas quando ela começa com 6 anos, ela tá já ali na fase, lembrando já dessa infância dela que ela passou. Quando nós estamos com 15, 20, 30 anos, nós ainda estamos na fase ali da onde você teve certos tipos de conflito. Vamos dizer que foi com 4, com 5 anos, você ainda está naquela criança. Se vocês fizerem caso,
quando acontece alguma coisa com nós na fase adulta, nós temos os mesmos gestos, as mesmas emoções e sensações que nós tivemos lá naquela fase daquele trauma que a gente teve. Vamos dizer que seja... nós às vezes não vamos nem lembrar, mas ainda bem que certas coisas a gente não lembra, né? Mas o inconsciente, ele sim, ele já bloqueia por causa disso, para você não sofrer. Mas quando você lembra, eu falo por pacientes, que muitas vezes vêm em sessões e não sabe o porquê. Quando a gente vai fazer a sessão ali, a gente vai ver e a gente volta sempre, às vezes, ali na infância, na fase que teve o problema, ela sente as mesmas sensações, as mesmas emoções, é tudo muito parecido. Então, é o que é? É a nossa criança gritando, desesperada. Então, quando nós percebemos o controle, a controlar essa criança quando você vê que você está em desespero, porque ela vai mandando sinais. Esses sinais podem ser assim, uma pessoa fez alguma coisa, fiquei magoada, fiquei sentida e não liguei. Fizeram de novo, ou aconteceu alguma coisa mais forte que me deu o gatilho lá, ou da rejeição, ou do abandono, ou da culpa, ou dos medos, algum trauma que eu passei, ele aciona esse gatilho. Quando aciona esse gatilho, eu já vou sentir uma sensação, mas às vezes nós adultos fazemos conta de nada. E a criança já ali dizendo assim, oi, eu tô com medo, olha pra mim, e a gente não olha. E vai passando, a gente não olha. Até que chega num período que ela entra em crise mesmo, essa criança. Ela começa como se fosse uma criança gritando, desesperada, puxando a barra ali da saia, da calça da mãe, e a gente fazendo conta de nada. Nesse momento que você entra em desespero, e às vezes vocês podem ver que nós dá o piti ali, porque até eu, de vez em quando, eu me vejo e olho muito, só que quando a gente aprende a olhar, a ter essa consciência de se controlar, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Você fala assim, você olha e você vê que tá dando um piti. Você fala assim, bicho, mas isso aqui não é uma cena de adulto, né? Porque às vezes não é coisa de adulto mesmo. Aí você volta, olha pra você pode até, se você estiver em algum lugar, que você tiver, às vezes, sei lá, discutiu com o marido, com o namorado, com o irmão, alguma coisa, até mesmo no trabalho, dá um jeitinho, vai no banheiro, né? Vai no banheiro, faz umas respirações, bate aqui no peito e fala pra você, fala, eu tô te vendo. Fala o seu nome, fala assim, não precisa ficar desse jeito. Agora é eu que curo você. Eu controlo você, porque eu sou adulta, você não tem responsabilidade sobre isso. Porque às vezes está acontecendo alguma coisa e vocês podem perceber que não é uma coisa que criança não sabe resolver problemas, não sabe resolver conflito. Só que quando a gente está fora da casinha ali, eu falo, a gente não percebe isso. E às vezes não é nem o nosso adulto que quer estar assim, mas sim a nossa criança.